Tá... Não, mas é para chamar atenção mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Isso aí. Estou feliz, estamos voltando. Alunos novos, alunos voltando do módulo 2 para o módulo 3. E é uma alegria estar aqui no CELI, com essa família, com esses amigos. E vamos tocar aí mais um semestre, né, mais um ano, com bastante novidades para parte da escola. E vamos estudar, né? Vamos aprender, vamos entender o motivo pelo qual nós estamos aqui, desde estarmos aqui no planeta, como estarmos aqui no CELI, tudo tem um porquê e nós vamos aprender tudo isso, certo, pessoal? Bom, pessoal, meu nome é Celso, estou hoje como diretor da Escola de Médiuns, né? E depois vou apresentar o Bruno também, que o Bruno é o meu vice. O trabalho do administrativo, ele é muito importante, né? Eu sei porque eu trabalhei no administrativo e como coordenador do administrativo. E você nem sabe como é bom a gente ver uma pessoa entrar lá naquele portão na frente, triste, angustiado, e aí depois a pessoa sai rindo, cumprimentando, agradecendo. Por isso que eu digo, né, muitas vezes a gente pensa que nós vamos no CELI trabalhar, e na verdade a gente vem aqui para receber um bem. Porque cada agradecimento dessas pessoas que saem daqui fazem para nós, olha, faz um bem enorme para o nosso eu, assim, para dentro de nós, assim, olha. Pessoas às vezes que me encontram na rua, me cumprimentam, né, e eu fico meio assim, né, e, não, sou lá do CELI, coisa, eu digo, que legal, né? Então é muito bom. E esse trabalho administrativo é o primeiro trabalho para aqueles que são do módulo 1, né? Os do módulo 3 já vão começar nas cabines agora. Vocês vão ver a importância que é da gente fazer esse trabalho fraterno, de receber as pessoas bem, né? E na primeira aula que vocês vão ter, né, a gente colocou, vai ter uns 30, 40 minutos só para falar sobre o administrativo, a importância dele, porque muitas vezes os alunos, como disse a dona Terezinha, já querem ir direto para as cabines, já querem ver espírito, ouvir, psicografar, fazer, mas a gente tem que aprender as coisas aos pouquinhos, né? E quem disse, nem todos, eu por exemplo, não ouço nada, não vejo nada e não escrevo nada, né? Como diz um colega meu, eu ouço, eu vejo, eu faço tudo, né? Mas estou falando espiritualmente, certo? Mas é muito importante esse trabalho. Sim, sim. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar, então, né, a colocar para vocês como é que vai funcionar as aulas. Ainda nós temos mais um pessoal aí para falar com vocês, aí, né? Mas eu vou esperar chegar na vez ali, tá? Então aqui, ó, tá aqui o nosso CELI, tá? Aqui está o CELI, a Escola de Médiuns, aqui está a espiritualidade, aqui estamos nós, trabalhadores, né? E esperando, convidando vocês para que passem a porta do CELI aqui. Vocês estão chegando aqui, né? Para aprender, para dar um sentido naquilo que a gente pensa sobre espiritualidade. Então, essa figurinha representa bastante para nós aqui, né, um entendimento. Todos nós aqui estamos aguardando vocês. Aqui estão todas as pessoas que falaram aqui, os trabalhadores, aqueles que não estão aqui, os professores, né? E aí vocês vão passar essa porta aqui. E hoje vocês estão fazendo o início, né, para aqueles que são do módulo 1. Aqui, o que é o Espiritismo? Tá? Ela é uma doutrina consoladora, né? Porque ela vem nos dizer, nos explicar muitas coisas que a gente tem dúvidas, né? Aquele medo da morte, o que vai acontecer, o que vai acontecer conosco, né? Então, essas respostas todas a gente tem aqui no Centro Espírita,
nos grupos de estudo, nas palestras, né? A gente vai receber na escola aqui, né? Onde aprendemos a melhorar o mundo através de nós mesmos. A gente vai começar a olhar as coisas diferente. Vamos prestar mais atenção nas coisas que ocorrem com o nosso próximo, que ocorrem à nossa volta, com pessoas da nossa família que muitas vezes uns são diferentes dos outros e a gente não sabe por quê, né? Pessoas que vivem nas ruas, né? Tudo isso aí, através dos nossos estudos aqui, a gente vai entender um pouco, né? E até através disso a gente vai conseguir a nos melhorar. É uma escola onde podemos aprender, ensinar, plantar o bem e fazer a colheita, né? Isso é o principal, né? A gente vai aprender, assim como a nossa primeira escola é a nossa família dentro de casa. Muitas vezes a gente não se dá de conta, mas ali é uma escola também. A gente está aprendendo, né? A conviver, ter paciência, melhorar as nossas virtudes e tudo mais. E dessa forma a gente vai assumir o nosso papel aí na construção de um mundo mais feliz. Certo, pessoal? Aqui agora eu vou apresentar as nossas redes sociais. O seu Geraldo, né? Ele que cuida mais as nossas redes sociais. É muito importante que vocês estejam conectados para saber informações e para que a gente possa alavancar os estudos, a palavra da doutrina espírita, que a gente possa levar para mais gente. Então, quando vocês compartilharem, entrarem, se conectarem com as redes sociais, elas estão tudo aqui. Só queria pedir uma coisa, viu? Não precisa ninguém tirar foto das telas, não precisa fazer nada disso aí, porque depois, assim que terminar a aula, eu já vou botar nos 2 grupos todo o material que nós estamos vendo aqui, tá? Daí vocês não precisam ficar preocupados com a anotação, com nada disso, tá? Então, essa aqui é as nossas redes sociais. Quem cuida é o nosso diretor, Geraldo, né? A administração da escola. Então, eu estou como diretor, né? Sou palestrante da casa também. Trabalho num grupo mediúnico de quinta à tarde. E temos o Bruno, né, Bruno? O Bruno, ele também bom, deixar ele para ele se apresentar aí. Bom, boa tarde a todos. Fica mais perto. Acho que tem que ir mais para lá. Aqui? Tá. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agora foi. Bom, vou ficar paradinho aqui então. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de dar um parabéns a todos vocês, que num sábado de tarde, num dia ensolarado como esse, vocês estão aqui enchendo a casa, né? Assim como nós da casa já estamos aqui presentes, é porque a gente sabe que isso faz bem pra gente, que isso é importante, né? E vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Para quem me conhece, também é Bruno, coincidentemente, né? Nessa encarnação, pelo menos. O que eu tenho para falar para vocês, né, além de dar as boas-vindas, sejam bem-vindos, né, à escola do CELIM. Fico muito feliz em ver as pessoas do módulo 3, é sinal que gostaram do módulo 1 e do módulo 2, porque continuam na casa, né, na escola. E assim, sejam intencionais, né, saibam o porquê vocês estão vindo para a escola. Por que vocês estão vindo para cá? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando a gente tem um propósito, né, um propósito de vida, algo que a gente busca, entende, compreendeu que vale a pena lutar, não vai ser um sábado de chuva que vai deixar vocês em casa, não vai ser preguiça, não vai ser uma dor de cabeça, um cansaço, que vai impedir vocês de chegarem aqui e de cumprirem uma missão que talvez vocês tenham, né, assinado lá em cima no plano espiritual. Então, saibam o porquê vocês estão vindo aqui. Né? Não porque alguém falou, indicou para vocês virem, que era importante, né, ter essa fagulha inicial, mas a chama quem vai manter acesa são vocês. Então isso é importante, vocês saberem por que estão vindo. E hoje eu diria para vocês tirar uma foto de vocês, para se analisar, fazer uma autorreflexão de quem vocês são, de como vocês se comportam, quais são as angústias que vocês têm. E eu quero que vocês façam essa mesma análise no dia da formatura de vocês, quando vocês estiverem aí sentados no mesmo lugar, só que com o jaleco e com o certificado na mão. E aí vocês vão analisar e ver a diferença, a pessoa que vocês se tornaram, quem vocês modificaram. Às vezes a gente tem medo de mudança, mas
A lagarta não tem medo de virar borboleta, né? Então a gente não pode ter medo dessas mudanças, e vocês vão perceber que o conhecimento que a gente vai trazer aqui nas aulas, aquilo que a gente vai aprender aqui... Achei que ele ia dizer assim, tá falando demais, palestrante. Que esse conhecimento que a gente traz aqui é um expansor de consciência. Vai fazer com que a nossa mente se abra para uma nova ideia, para uma nova realidade. E uma mente que se abriu a uma nova ideia nunca mais volta para o mesmo tamanho, parafraseando Einstein. Então, que a gente compreenda, aproveite ao máximo esse conhecimento que vai ser dado aqui, que foi preparado pelos professores, né, que foi deixado por Kardec e pelos espíritos, que é para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E aí vocês vão se analisar naquele dia, no dia da formatura, e vocês vão perceber o quão diferente vocês ficaram, o quanto a importância vocês deixaram de dar para coisas pequenas, para coisas passageiras, para coisas que às vezes nos incomodam de uma forma exagerada, e vocês vão perceber que aquilo é tão fugaz, é tão pequeno, é tão simples, é tão fácil de resolver quando a gente tem um novo conhecimento, quando a gente tem um mapa de como agir, de como lidar com as situações. E espero que seja isso, que seja apresentado, né? Então, me apresentando novamente, sou o vice do Celso e também vou dar aula para vocês no módulo 1. Sim. Bom, eu vou dar aula no módulo 1 também, tá, pessoal? Vai ser eu e o Luciano aqui, né? Bom, agora vamos falar do curso, tá? Do curso em si, tá? Como se dará a comunicação, né? Entre nós, os alunos, como é que vocês ficam sabendo as informações? Então a gente pode fazer por avisos na aula, né? Os próprios professores, ou às vezes eu costumo vir aqui também nas quintas e sábados dar uma conversada, né? Então através dos professores ou diretoria. O principal é o grupo do WhatsApp, né? Que vocês vão ter todas as informações. Então já vou avisar que os alunos vão ser bloqueados no WhatsApp, né? Porque senão fica aqueles bom dia, isso e aquilo, e na verdade o assunto que interessa mesmo, que é saber a gente passar os assuntos, as matérias, avisos, comunicados, tudo, a gente não consegue, né? Muita gente se perde, porque no grupo do ano passado, quando iniciou, eu deixei aberto, no outro dia eu me acordei de manhã, tinha 200 mensagens lá, né? E tudo era de figurinhas, coisas, nada contra, né? Isso aí, se quiser, se pode criar um outro grupo, mas eu prefiro deixar o nosso grupo aqui para que vocês sejam informados. Alguma dúvida, daí mande no privado para mim ou para o Bruno aí, tá? Nas redes sociais também, o seu Geraldo costuma botar muita informação lá, né? As palestras, tudo que interessa aqui para o nosso curso, tá, vai estar tudo lá nas redes sociais também, tá? Nós temos o site do CELI, né? Que é o www.celi.com.br. Inclusive lá vocês fazem aqueles atendimentos à distância. Aquelas pessoas que precisam de um atendimento e não podem estar aqui, não podem vir aqui, ou até que moram em outras cidades, em outros locais, né? Pode entrar lá no site, lá vai ter um formuláriozinho para preencher com o nome, o que precisa, o atendimento que precisa, tudo mais, né? E direciona para o CL. E nas quartas-feiras, às 9h30 da noite, alguns já devem ter visto que a gente bota o passe coletivo, né, nas quartas-feiras, vai ser feito esse atendimento, tá? E lá no site também tem as recomendações, o que a gente deve fazer ali para receber esse atendimento, né? Ficar num lugar em paz, tranquilo, de preferência sozinho, baixar a luz, botar um copo d'água do lado. Sim. E não só para nós, né? Nós aqui atendemos os animais também, né? Não aqui presencialmente os animais, né? Mas à distância a gente faz os atendimentos para os animais, é exatamente igual ao atendimento que a gente faz para as pessoas, tá? Vão receber, e a gente tem recebido feedback aí de muitas pessoas agradecendo que os animaizinhos, eles melhoram, eles se sentem bem melhor depois desse trabalho que a gente desenvolve aqui na casa, tá? E uma coisa que eu vou pedir para vocês é evitar isso aqui, ó. Evitar como se diz, o rádio corredor, né?
que às vezes a pessoa, o ano passado, por exemplo, uma pessoa tinha 2 faltas, esse problema nós não vamos ter mais, e aí ela pegou e me disse assim, eu estou com 3 faltas e me tiraram da escola. Eu digo, sim, mas tu faltou, né? Ela disse, não, mas me avisaram que não ia ter aula, né? Manso, a gente não faz dessa forma. A gente não vem aqui dizer que não tem aula. Todas as semanas, na segunda-feira, eu já boto o cartazinho da aula que vai ter aquela semana, na quinta e no sábado, quem vai ser o professor, o assunto que vai ser discutido, para que vocês possam já, antecipadamente, já lerem alguma coisa, já ficarem por dentro do assunto, e quando chegarem aqui, além de ter os assuntos aí divulgados pelos professores, né, as informações todas, vocês já poderem já ter indagações para fazer, né, com as dúvidas, tá? Não deixar para saber do assunto somente dentro da sala de aula. Porque alguém falou aqui, não me lembro quem foi que disse, o CELI, assim, a escola, ela não vai ensinar tudo para vocês, mas ela vai dar um caminho. Esse é o nosso objetivo. Um caminho para que vocês possam, que vocês saibam onde procurar aquilo que vocês estão querendo entender, a entender e a saber, certo? Então, vamos evitar a rádio corredor, né? Se o fulano me disse que não vai ter, vê lá por que não vai ter a aula, ou seja lá o que for o assunto, né? Pessoal, duração do curso, tá? São 32 encontros, são 2 anos. Esse é a duração do curso da Escola de Médiuns, tá? Ele está dividido aqui, então, em 4 semestres, de 8 encontros cada um, tá? Esse encontro que nós estamos tendo aqui hoje não vale. Eu botei a chamada ali tudo, mas esse é só uma aula inaugural. Se vocês forem ver lá no cronograma, ele está como aula 0 lá, né? Então, 4 semestres de 8 encontros cada um, né? Módulo 1, 2, 3 e 4. Em cada semestre terá um número mínimo de estágio a serem cumpridos. Nós vamos ver isso aqui mais adiante um pouquinho, né? Então, não basta vocês virem só nas aulas, né? A partir do módulo 1 a gente já começa a trabalhar dentro da casa aqui, para ir conhecendo as pessoas, para saber como é que funciona determinadas situações. E à medida que vocês vão avançando no curso, vocês vão para estágios maiores, né? Como cabines, grupo de estudo e tudo mais, tá? A aula inaugural eu já falei aqui. A duração das aulas, né? Quinta-feira é das 15h15 às 17h15. Aí depois a gente tem um intervalo ainda das 16h10 às 16h30. Sobre o intervalo, muitas vezes o professor chega lá às 16h10, mas está no meio de uma situação ou de uma explicação, ele dá uns minutinhos a mais e depois, né? Isso aqui eu só botei o intervalo aqui como se fosse é só para ter um parâmetro, tá? Não que tenha que seguir a rigor esses horários aqui. Só a entrada e a saída sim, né? Entrou 15h15. Então nós temos na quinta-feira, por exemplo, nós temos a palestra das 14 às 15 horas. Aí das 15 horas às 15h15 vem alguém aí arrumar a sala, né? Para receber vocês aqui às 15h15 começa, então vai até às 17h15, tá? E no sábado, das 9 horas às 12 horas. Intervalo das 10h20 às 10h40, mesmo procedimento, tá? O aluno não precisa vir naquela semana na quinta e no sábado, né? As duas, a quinta e o sábado, vão apresentar a mesma aula. Então pode escolher, se eu vim na quinta, a chamada também é a mesma, tá? Se eu vim na quinta, não preciso vir no sábado, se eu venho no sábado, não preciso vir na quinta, tá? Certo? Frequência nas aulas e nos estágios, tá? Então isso aqui... Oi? Por causa de segurança. É que a casa, ela tem a segurança externa, então o horário deles é até às 15h15 e a gente não conseguiu, por enquanto, para que fique mais tempo. Aí... A casa precisa ser organizada porque à noite começa o trabalho aqui na casa
Isso, a quinta-feira ele tem um horário um pouquinho reduzido aí. Aqui a gente mudou, tá? Porque a gente ouvia muito, até o último semestre, nós tínhamos 8 encontros e o aluno podia faltar 2 vezes, tá? O que acontecia? O aluno às vezes faltava 3, 4 aulas, né? Vinham, falavam comigo, aí, por justiça com outras pessoas, eu não poderia, tinha gente que se esforçava, né? Porque o que acontece? Eu tenho que ir para o CELI, vai acontecer um monte de coisa para a gente não vir, vai acontecer um monte de coisa. Ou o ônibus vai atrasar, ou sei lá, coisas acontecem assim, e aí a gente tem que bater o pé e ir, né? Aí a gente tem que entender que nós precisamos ir. Então, as pessoas vinham, falavam comigo e eu não, né? Porque se a pessoa faltar mais do que 2 aulas, vai ser praticamente 50% do curso, não vai ter frequentado nem a metade do curso, né? Então fica complicado, né? Aí o que acontecia? Eles iam para o QI, né? Para quem indica, falar com o seu Paraguaçu, falar com a dona Candinha, vamos dar uma oportunidade, vamos. E aí o que acontece, né? Tem várias pessoas que eu já tinha até desligado do curso por causa disso, e não ouvir eles também é complicado, né? Bom, então como é que vai funcionar a partir de agora, certo? Frequência do aluno para aprovação no curso, 100%. O curso são 32 encontros. Tem que estar nos 32 encontros. Não posso faltar? Pode. Mas, aí o que nós vamos fazer? 2 formas, tá? Vamos supor que o aluno do módulo 1 faltou a aula 5. O 5º encontro ele não pôde vir. Se tiver muitos alunos que faltaram aquele encontro 5, ou de repente junta um módulo, ou uma aula 5, 6, eu vou fazer uma aula alternativa num período diferente, né? Para que essas pessoas possam vir e recuperar essa aula. Mas elas vão ter que ter essa aula no currículo delas, tá? Ou, por exemplo, o módulo 1 tem agora em primeiro semestre de 2024 e o módulo 1 vai ter no primeiro semestre de 2025. Aí, se ele entrou agora em 2024, tá? A aula 5 ele faltou. Lá em 2025 vai ter a aula 5 de novo. Aí a pessoa já vai estar no módulo 3, né? Aí ela vem no sábado do módulo 3, vem nessa aula do 5 e vem na aula. Vocês entenderam? Mas tem que ter todas as aulas. Foi uma forma que a gente achou, né? Para que a gente não... Porque corta o coração, realmente, né? Desligar um aluno por falta. E muitas vezes, algumas vezes a gente vê que é mentira, né? A gente sabe que é mentira, mas tem muitos que não. Tem gente que é por causa de família, tem gente que é por causa de trabalho, entende? Então, só que eu sou médium, mas como eu disse, né, eu não ouço, não vejo, então eu não consigo descobrir se a pessoa está ou não mentindo. Então essa que foi uma forma. Queria saber, vocês entenderam? Aí alguém vai me perguntar, mas eu sou do módulo 3, como é que fica? Módulo 3, tá? Os 16 primeiros encontros que teriam é como se vocês já tivessem cumprido, certo? Os 16 primeiros encontros vai estar lá marcado para todos os alunos como totalmente cumprido. Então vocês vão ter cumprido do 17 ao 32. E os alunos do módulo 1, sim, esses vão ter que cumprir todos. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Os estágios, a mesma coisa, pessoal. Depois eu vou dar o número de estágios que tem em cada módulo aqui, né? Mas é importante, no último semestre agora, tem várias pessoas que deixaram tudo para a última semana, né? E aí foi uma correria, não tinha trabalho para todo mundo que precisava fazer os estágios e é complicado, tá? Vocês vão ter agora a primeira aula quinta-feira já, né? Então, a partir de segunda-feira que vem, vocês já podem se matricular nos estágios,
tá? Do administrativo, depois vai ter o número de estágio que vocês vão ter que fazer. E aí, aqueles que gostarem, poderão continuar, né? Tá? E os estágios, eles são importantes, porque vocês vão entender o funcionamento da casa em cada etapa que vocês passarem. Vocês vão entender como é que funciona, o que que tem, o que que não tem. Às vezes vai acontecer, eu estava lá e aconteceu isso, agora eu entendo porque eu estou fazendo de estágio, eu estou sabendo como é que funciona, por isso que não, né? Por que passaram uma pessoa na frente, porque é emergência, isso tudo. Então, é para isso que serve o estágio, para vocês entenderem como os trabalhos que são realizados aqui na casa. Aqui nós vamos, então, ver os professores, né? O professor, ele é responsável em despertar em nós os talentos, atributos que trazemos de nossas experiências. Me emocionei aqui. O despertar é do professor, mas o interesse é do aluno. Certo? Só queria dizer aqui que tem mais professores que eles não puderam estar aqui hoje, né? Para vocês verem, né, que todos nós começamos da mesma forma, né? Como alunos, a gente vai aprendendo, vai indo, começa a assumir uma coisa aqui, outra ali, e a gente vai formando essa grande família aí, né? Bom, mas vamos lá, né, pessoal, que já é... E agora vamos para a parte dos alunos. Agora vem todos os alunos para cá falar também. Não, eu estou brincando, Compromisso dos alunos, tá? Usar o crachá nas aulas, tá, pessoal? Nas aulas e nos estágios também, né? Para uma melhor identificação, porque como são muitos, né? Às vezes a gente gosta de chamar o colega lá pelo nome e muitas vezes a gente não sabe e tal. Então o crachá, ele vai nos identificar, né? Nas aulas aqui, né? Chegar uns minutinhos antes, né? Não chegar em cima da hora da aula, né? Uns minutinhos antes para se preparar para a aula, entrar em sintonia com a casa, faz uma prece já, né? Pedindo orientação, pedindo auxílio da espiritualidade para que nos ajude naquela tarde ou naquela manhã que nós estamos estudando. Não esquecer de assinar a chamada, porque é pela chamada que eu sei quem foi no encontro tal, né? Porque muitas vezes a pessoa depois, lá um mês depois, diz assim, mas eu fui naquela aula. Eu digo, mas não está assinada a chamada, mas eu fui. E aí, né? Como é que... É a única maneira que eu tenho de controlar, tá? Como eu falei, eu sou médium, mas não tanto, né? A gente quer que vocês participem da aula interagindo com os professores. A gente vai tentar fazer algumas aulas práticas, né? Então a gente quer que vocês participem mais da aula, não fiquem só olhando, né? Porque teve uma aula de um semestre, aí, 1 ano atrás mais ou menos, que eu recebi uma foto da turma, assim, a turma estava assistindo, e sem todos, um estava olhando para baixo, o outro estava olhando para cima, o outro olhando para um lado, e ninguém, parece que não estava prestando atenção em aula, né? Então a gente quer uma interação maior, assim, para que vocês, né, consigam a fazer com que a aula fique atraente para vocês mesmos, né? E a prece, pessoal, vocês viram aqui que a gente começou a nossa tarde, aqui nós fizemos uma prece de abertura e vai ter uma prece de encerramento, e assim são todos os trabalhos do CELI. Nós temos uma prece de abertura e uma prece de encerramento, tá? E os alunos fazem parte disso aí. Lá no primeiro dia, os professores vão fazer a prece de abertura e vão fazer o encerramento, mas depois os alunos também. E o que é uma prece, né? Nada mais é expressar daquilo que a gente está sentindo na hora, não precisa nada elaborado, não precisa ser nada escrito para trazer para ler aqui. A prece é aquilo que a gente está sentindo naquela hora, né? Só isso, certo? Então a gente vai querer que vocês façam as preces também para ir se acostumando com os trabalhos da casa. E, por exemplo, quem vai fazer os estágios, geralmente junto o pessoal ali, o coordenador junto com os estagiários e mais os trabalhadores daquele turno, e eles fazem uma prece de abertura, né? Eventualmente pode ser que o coordenador peça para alguém fazer uma prece, né?
ou estagiário ou trabalhador, né? Qualquer um. Tá, pessoal? Só para vocês saberem a importância que é, né? A gente, então, o que a gente vai fazer, né? Ler com antecedência, porque, como eu falei, todas as segundas-feiras eu vou colocar um cartazinho nos grupos com as fotos dos professores, o assunto que vai ser abordado, e a aula de quinta e a aula de sábado, certo? Então, vocês, diante do texto que tem ali, do assunto da aula, você já pode dar uma procurada na internet, né, através de livros, pesquisa na internet, como queiram, né? Mas pelo menos para já estarem por dentro do assunto quando chegarem aqui. Eu divulguei aí já, né, coloquei nos grupos o cronograma, lá vai ter todos os assuntos que vão ser abordados durante todo o semestre, né? Então, diante desses assuntos, você já pode dar uma olhada, né? Tá, aqui eu já falei. O livro que vocês receberam, pessoal. Esse livro aqui que vocês receberam, tá? Esse livro, ele serve de apoio, certo? Porque é para vocês... Tem muita coisa que vai ser vista em aula, mas não segue uma ordem desse livro aqui no cronograma de aula que a gente fez, tá? Então é mais uma ferramenta que vocês têm de pesquisa. Obrigado. Haverá didáticas que eu falei também, né, para a gente fixar assuntos e tal, né, umas aulas práticas. Os estágios, tá, é colocar em prática, como a gente já falou, né, colocar em prática o que a gente aprendeu já, né. E assim que terminar o curso, colocar-se à disposição em algum dos trabalhos. O estágio também, ele tem uma outra finalidade, que uma pessoa, por exemplo, faz o estágio na desobsessão e pode não gostar da desobsessão. Ah, eu gostei da cabine de saúde. Então ele já está se definindo o que ele gosta. E para isso que serve o estágio. Eu, por exemplo, quando entrei aqui, eu fiz o estágio no administrativo, aí depois veio as cabines, mas eu gostei do administrativo, né? Eu fui para o grupo de estudo, tudo, mas fiquei no administrativo. Antigamente não era o modelo de botar fichinha nas cadeiras. E como eu era o chamador, né? Eu que vinha aqui chamava as pessoas, chegava ali, ficha 1, 2, 3, porque eu sempre quis ser palestrante, né? Sempre quis fazer e era o mais próximo que eu podia ser de palestrante, era ser um chamador, né? Mas foi o início, né? Então, e todas as atribuições que a gente tem dentro da casa são importantes, todas, sem exceção, até arrumar as cadeiras, seja lá o que for. Tá? Outro objetivo também dos estágios é conhecer os demais trabalhadores da casa, né? Vocês vão conhecer os dirigentes, as pessoas que trabalham nas cabines, vocês vão poder ter informações deles, conversar com eles, ver como é que funciona o trabalho todo. Para trabalhar nos estágios, tá? Vocês vão ter que ter um jaleco, né? Como o seu professor falou, o jaleco aí com o logotipo do CELI, né? Usar o crachá, não esquecer de usar o crachá, tá? E não esquecer, pessoal, quando vocês virem para os estágios, passar na secretaria e dar a presença, tá? Porque não tem uma lista de chamada que nem a gente vai ter aqui na aula. Mas vocês passam na secretaria, eu sou estagiando, meu nome é tal, estou estagiando, daí eles dão a presença lá, certo? Então, chegar alguns minutos antes, apresentar-se ao coordenador. A função do coordenador nessa etapa, nesse momento, é juntar aqueles estagiários num local ali, numa sala, e dizer assim, nosso trabalho é assim, dá uma rápida explicação de como vai funcionar o trabalho. E aí diversificar, né? Você fica na porta, você vai anotar isso, você vai ficar lá na frente recebendo o pessoal, mas ele vai explicar tudo isso aí para vocês. E também... na primeira aula do módulo 1, que vai ocorrer agora quinta e sábado, tá? Os primeiros 30, 40 minutos vai ser só sobre o administrativo, tá? Inclusive na quinta vai ser eu que vou fazer essa parte, explicar como é que funciona o administrativo, a importância, tudo mais. E a Rejane vai fazer essa mesma explicação, a Rejane, que ela não pode estar aqui porque ela vai... Mas ela vai dar essa aula no sábado, tá? É uns 30, 40 minutos só o início, para que vocês entendam, e quando vocês marcarem os seus estágios, já saber mais ou menos o que vocês vão encontrar aqui, tá?
Módulo 1, então, pessoal. Módulo 1, tá? Deverá cumprir 3 estágios no administrativo, tá? 3 estágios no administrativo e 1 no brechó. O brechó é aquele que o Luiz Fernando falou, né? Que nós temos uma lojinha aqui. Então vai ajudar ali para arrumar as mercadorias, para vender ali, não sei como é que é, né? Ajudar o Luiz Fernando na parte do brechó. Então tem que cumprir 3 estágios no administrativo e 1 no brechó. Importante, hein? Agendar o estágio com antecedência, tá? Às vezes tem gente que me manda o WhatsApp lá, quero fazer estágio amanhã. Para mim não adianta, porque tem que estar marcado lá na secretaria, né? Então não adianta vocês me ligarem ou coisa, dizer, eu quero fazer o estágio amanhã. Tem que ir na secretaria, né? E agendar. Quando eu estava na escola, o que eu fiz, né? Eu já ia lá, já agendava, eu acho que eu vou poder essa segunda, vou poder na outra e tal. Ia lá e já agendava todos os estágios, né? Porque cada um sabe se vai poder vir na segunda, terça, quarta, né? Os estágios ele é de segunda a sexta à noite ou terça e quinta à tarde, tá? Esses são os dias de estágio. Escolher dia e turno, não esquecer de dar a participação, né? Depois que vocês cumprirem os estágios, né? Isso foi o meu caso, tá? Eu cumpri os meus 3 estágios lá que me determinaram no administrativo, mas eu gostei do administrativo. E eu podia, segunda-feira à noite, continuei como trabalhador da casa. Continuei fazendo, aí claro, já não era estágio, era trabalhador. Continuei todas as segundas, aí a gente só pede para fazer uma orientação ali com a Dona Terezinha ou com o seu Paraguaçu, dizendo que quer continuar naquele estágio, naquele local ali e tal, para eles autorizarem, só para eles estarem sabendo e para que a gente passe para as pessoas que são responsáveis pelos setores, sabendo que tem mais um trabalhador chegando, certo? Então, é isso aqui. Só que, se vocês continuarem trabalhando no módulo 1, agora continuarem trabalhando, esses a mais que vocês vão fazer aqui, não vale para o módulo 2, que tem que fazer o administrativo também, tá? No módulo 2 vai ter de novo. Tem que dar presença e tudo mais. Módulo 3, tá? Para o pessoal do módulo 3 aí, agora, antes só fazia o administrativo, né? Agora vai ter um estágio, um só no administrativo, um no brechó, um na cabine de saúde, um na cabine de desobsessão e um no estágio na cabine do passe. Aí termina aquela ansiedade que eu quero ir para as cabines, eu quero fazer, eu quero ver, eu quero, né? Então, aí já começa um trabalho mais... Mesma coisa, tá, pessoal? Agendar com antecedência, dia e turno a escolha, dar presença. Aqui também tem que fazer uma orientação, aqui mais ainda, né? Porque, na verdade, para a gente ir para as cabines, para trabalho mesmo, só depois que termina o curso. Alguns casos são excepcionais, como a gente já viu aí no semestre passado, que tinha pessoas que já trabalhavam há muito tempo aqui na casa, né? E que, conversando aí com os dirigentes dos grupos e tudo mais, foi visto que a pessoa tinha, mesmo antes de completar o curso, tinha condições já de continuar aquele trabalho, tá? Mas isso aí tudo depende de uma orientação, né? Aqui, ó, aqui a parte as contribuições, tá? A Cida até falou que não queria que eu comentasse, mas eu acho importante, tá? Porque a gente está aqui no CL, sabe, a gente, toda essa infraestrutura aí, ó, ventilador funcionando, luz, água, internet, tem tudo aqui, e a gente precisa participar dessa divisão, né, que a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar infraestrutura, luz, água, internet e tudo mais, né, e custa, só não me pergunte quanto, tá, e custa tão pouco para cada um de nós ajudar, né. E aqueles que puderem, né, fazer essas contribuições, a Cida vai vir aqui um dia só para falar sobre esse assunto aqui com vocês, né? Mas eu já estou dando um spoiler aqui, ela já até falou alguma coisa, tá? Então é importante que a gente consiga aí, que possamos contribuir, né? Porque todos os trabalhos da casa, todos, sem exceção, são gratuitos, todos eles, né? A gente não tem cobrança de nada aqui, né? A gente atende todo mundo. E esses recursos são para manter a casa, né?
Outras coisas que a gente faz também, além das contribuições, é fazer rifas, né? Recebe doações, e inclusive aquelas pessoas que têm coisas em casa que não precisam mais, né? Que não usam mais, como roupas, livros, algumas coisas assim, né? O Luiz Fernando, ele recebe tudo aqui de braço aberto, arruma, faz tudo. Aí alguma parte disso aí eu sei que é feito para doações nessas entidades que ele falou aqui. E outra parte é vendido aqui para ajudar a casa, né? Para ajudar o Celi a conseguir arcar com essas despesas aqui, tá? Mas isso é rapidamente, tá terminando, pessoal. E então vamos estudar, né, pessoal? É isso aí. Meu agradecimento enorme por vocês aí, por vocês estarem junto conosco aí, né? Começando essa caminhada. E eu